Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Logo na manhã de terça-feira, 27 de julho de 2004, uma unidade K9 localizou uma pista significativa em uma área remota. Uma pista que traria tanto tristeza quanto a clareza tão esperada. O local, situado sob linhas de energia e cercado por uma densa floresta, havia permanecido intocado por anos. Foi ali, naquela clareira isolada, que os oficiais identificaram um ponto crucial para a investigação. Entre os achados estava um pequeno item pessoal, um delicado colar com uma plaquinha onde se lia Brittany. Uma descoberta que confirmava que eles estavam no caminho certo. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. No documentário de hoje, vamos explorar o caso criminal real envolvendo Brittany Nicole Gregory. Ela nasceu em 1º de abril de 1986, na comunidade unida de Brick Township, em Nova Jersey. Era a caçula de 5 irmãos em uma grande e amorosa família. Seus pais haviam se separado quando ela ainda era muito jovem e, após o divórcio, o acordo de custódia deixou Brittany sob os cuidados do pai, Joe Dunn. Apesar dos desafios que geralmente acompanham a vida em um lar dividido, Brittany permaneceu muito próxima de cada um de seus irmãos. Na escola, Brittany era amplamente reconhecida como uma aluna brilhante e promissora. Professores frequentemente destacavam sua excelência acadêmica e comentavam que ela tinha potencial para se tornar uma grande estudiosa. Seu foco e determinação a diferenciavam, mas Brittany não buscava apenas o sucesso tradicional. Ela tinha um sonho muito específico e um tanto incomum, aspirava a se tornar cientista forense. A ideia de desvendar a verdade escondida nos menores detalhes de uma cena de crime a fascinava. Ela devorava livros e programas de televisão sobre ciência forense, muitas vezes analisando dramas policiais com um olhar atento para pistas, motivada por uma intensa curiosidade por justiça e verdade. Sendo a mais nova da família, Brittany abraçava seu papel de caçula da casa. Sua mãe, Deborah Gregory, a descrevia como mimada da melhor forma. Brittany era equilibrada, atenciosa e tinha um senso de humor cativante. Quando completou 18 anos em abril de 2004, ela lembrou sua mãe de uma promessa feita anos antes: permitir que ela colocasse um piercing no umbigo. Foi um marco pelo qual esperava ansiosamente, e sua mãe cumpriu o combinado, vendo aquilo como uma forma inofensiva de Brittany se expressar. Como muitas adolescentes da época, Brittany idolatrava a sensação pop Britney Spears. As paredes de seu quarto eram cobertas por pôsteres brilhantes da estrela, e ela tentava imitar seu estilo de maneira sutil, desde as escolhas de moda até sua atitude animada. Seu interesse pela ciência forense não era apenas uma fase passageira. Brittany e sua mãe frequentemente se sentavam em frente à TV para assistir juntas a programas de investigação criminal. Mesmo quando não estavam no mesmo lugar, ligavam uma para a outra enquanto viam o mesmo episódio, trocando animadamente observações e teorias em tempo real. Era o algo delas. Algo que as aproximava e dava a Brittany uma forma de explorar sua paixão. No verão de 2004, Brittany estava morando com seu pai, Joe Dunn, e a namorada dele, Lori Peterson, em uma casa modesta localizada no fim de uma rua tranquila. A casa ficava próxima a uma área arborizada, o que dava ao local um charme pacífico e isolado. Sua irmã Brianna, então com 20 anos, também estava morando com eles naquela época. Nesse período, Brittany mantinha um relacionamento estável de quase 2 anos com John Fitzgerald, de 18 anos. Amigos e familiares o viam como um jovem respeitoso e bondoso, e muitos consideravam o casal adolescente como o par ideal. Eles eram carinhosos, apoiavam os objetivos um do outro e faziam planos para o futuro que iam além do ensino médio. Na noite de domingo, 11 de julho de 2004, um dia aparentemente comum tomou um rumo assustador. A mãe e a irmã de Brittany haviam viajado para South Toms River, aproximadamente 24 quilômetros de Brick Township, para visitar o irmão mais velho de Brittany e sua esposa, que acabara de dar à luz uma menina. Foi uma visita alegre. Até por volta das 20h30, quando o celular de Deborah tocou.
Do outro lado da linha estava Brittany, com a voz carregada de angústia. Ela pediu à mãe uma carona até a casa de seu namorado John. A urgência no tom de Brittany não passou despercebida. Ela parecia abalada, nervosa, como se algo tivesse a perturbado. Mas Deborah ainda estava fora da cidade e não podia buscá-la. Ela sugeriu suavemente que Brianna, que logo estaria livre, poderia buscá-la em menos de 1 hora. Brittany concordou em esperar. Aproximadamente 45 minutos depois, Brianna já estava pronta para sair e ligou para o celular de Brittany para avisar que estava a caminho. Mas Brittany não atendeu. Mas algumas tentativas resultaram no mesmo silêncio. Nenhuma resposta. Brianna presumiu que a irmã tivesse adormecido, ou que alguém já a tivesse levado. Só na manhã seguinte, quando Brianna voltou para casa, começou a sentir uma preocupação crescente. Brittany não estava no quarto. Sua bolsa, celular, necessaire de maquiagem e outros pertences pessoais estavam intactos. A cama parecia não ter sido usada. Nada havia sido levado. Inicialmente, tentando afastar a preocupação, Brianna pensou que Brittany poderia ter dormido na casa de John. Mas então veio a constatação preocupante. Se Brittany tivesse ido ver John, por que não levaria o celular? Por que não avisaria ninguém? Isso não parecia nada com ela. Brittany era o tipo de pessoa que sempre informava para onde ia, especialmente a irmã. Cada vez mais inquieta, Brianna começou a ligar para os amigos de Brittany, esperando que alguém tivesse notícias dela. Um por um, todos responderam da mesma forma. Não tinham visto nem falado com ela. Ninguém fazia ideia de onde ela poderia estar. Desesperada, Brianna acabou ligando para John, pensando que talvez ele pudesse aliviar seus medos. Mas a resposta de John só aprofundou o mistério. Ele disse que não via Brittany desde aquela manhã e que também não havia falado com ela desde então. Parecia tão confuso quanto Brianna. Lori Peterson, namorada do pai delas, mais tarde mencionou que tinha chegado em casa por volta das 22 horas do domingo e notado que Brittany não estava lá. Não deu importância no momento, presumindo que ela estivesse com amigos ou com um namorado. Mas agora, à luz do dia e sem sinal de Brittany, a preocupação de todos aumentou. Convencida de que algo estava seriamente errado, Brianna tomou a difícil decisão de ir até a delegacia local e registrar um boletim de desaparecimento. A princípio, a polícia não demonstrou grande alarme. Os oficiais sugeriram que Brittany poderia ter fugido ou simplesmente estar com amigos e ter perdido a noção do tempo. Mas ela não era o tipo de pessoa que fugiria, e certamente não faria isso sem seu celular, carteira ou até mesmo uma muda de roupa. Todos os seus pertences pessoais, incluindo dinheiro, sua carteira de estudante e sua querida coleção de livros e CDs, ainda estavam em seu quarto, intocados. Após ouvir o apelo de Brianna e revisar os fatos, os policiais finalmente concordaram em iniciar uma investigação. A primeira parada foi a casa onde Brittany morava. Detetives vasculharam seu quarto cuidadosamente, observando a bolsa no lugar, o celular intacto e a ausência de qualquer sinal de bagunça. Para um olhar desatento, o quarto parecia como qualquer outro. Mas para os investigadores, a quietude do espaço apenas aumentava o mistério. O próximo passo da polícia foi conduzir entrevistas com todos que viviam na casa na época. Isso incluía o pai de Brittany, Joe Dunn, sua parceira, Lori Peterson, e, é claro, sua irmã Brianna. Após várias rodadas de perguntas e checagem de antecedentes, as autoridades descartaram a possibilidade de que algum deles tivesse envolvimento no desaparecimento repentino de Brittany. Não havia inconsistências em seus relatos, nenhum sinal de tensão em casa e nenhuma evidência que sugerisse crime vindo de dentro da família. Apesar da tensão e da preocupação que pairavam no ar, os mais próximos de Brittany foram totalmente cooperativos e transparentes, desesperados para ajudar de qualquer forma que pudessem. Sem pistas sólidas dentro da casa, os investigadores ampliaram a busca para a vizinhança. Oficiais bateram de porta em porta, perguntando aos moradores se haviam visto algo incomum naquela noite de domingo. Eles percorreram várias vezes o perímetro da propriedade, procurando por pegadas, objetos caídos ou qualquer coisa que pudesse servir de pista. Deram atenção especial à parte de trás do terreno, que fazia divisa com uma área de mata que se estendia por vários hectares.
um denso emaranhado de árvores e arbustos que separava a rua tranquila de Brittany das áreas residenciais próximas. Vários vizinhos disseram não ter notado nada fora do comum naquele fim de semana. Mas uma mulher, que morava a algumas casas dali, lembrou de algo que chamou a atenção. Ela contou aos policiais que achava ter visto Brittany caminhando sozinha pela rua na sexta-feira à noite, logo após escurecer. O momento correspondia a 2 noites antes de ela ser oficialmente dada como desaparecida. Embora o relato não parecesse de imediato relacionado, a lembrança da mulher era estranhamente específica. Ela mencionou que Brittany usava um moletom com capuz e parecia estar voltando para casa. À primeira vista, esse detalhe poderia ter parecido irrelevante ou até equivocado. Mas a polícia levou a informação a sério. Por que uma garota conhecida por seu comportamento reservado, que raramente saía sem permissão, estaria andando sozinha tarde de uma sexta-feira à noite? Esse avistamento inesperado levantou uma nova linha de questionamentos. Brittany estaria escondendo algo das pessoas mais próximas? Para entender melhor seu estado de espírito, os investigadores voltaram a conversar com Brianna, que já havia fornecido informações detalhadas sobre os hábitos da irmã. Desta vez, Brianna compartilhou algo que havia hesitado em mencionar antes. O relacionamento de Brittany com seu namorado, John Fitzgerald, não estava indo tão bem quanto antes. Nas últimas semanas, o casal vinha discutindo com mais frequência. Eles até haviam conversado sobre terminar o relacionamento. De acordo com Brianna, Brittany estava visivelmente chateada no dia em que desapareceu, em grande parte por causa de mais uma discussão com John. Ela tinha dito à irmã que queria vê-lo naquela noite para conversar e talvez tentar se reconciliar. Essa nova informação mudou o foco da investigação. Os detetives decidiram que era hora de conversar com John de forma mais aprofundada. Ele foi convidado a comparecer à delegacia para uma entrevista formal. Calmo e cooperativo, John explicou que sua última conversa com Brittany havia ocorrido na manhã daquele mesmo domingo. Ele tinha passado o dia na praia com alguns amigos, e Brittany aparentemente ficou chateada por ele não tê-la convidado para ir junto. A conversa acabou virando uma discussão, e os dois não voltaram a se falar depois disso. John também revelou que o relacionamento havia oficialmente terminado alguns dias antes, embora Brittany tivesse dificuldade em aceitar. Ele afirmou que Brittany ainda tinha esperança de uma reconciliação, mesmo depois de ele já ter começado a sair com outra pessoa. Durante a entrevista, John contou sobre um boato que pode ter contribuído para o rompimento. Segundo ele, alguém disse que Brittany tinha beijado outro rapaz em uma festa. Embora John não tivesse visto isso pessoalmente, ele disse que foi a gota d'água. Decidiu terminar o relacionamento. Apesar disso, John disse que ainda se importava com Brittany como pessoa e não queria vê-la sofrer. Negou ter planos de encontrá-la na noite em que desapareceu e garantiu que não fazia ideia de que ela pretendia ir até sua casa. Quando perguntado se Brittany havia tentado se comunicar com ele após a discussão, John mencionou que ela tinha escrito uma carta. Nela, ela se desculpava por tê-lo magoado e expressava um sincero desejo de continuar sendo amiga dele. Ela esperava que, mesmo que não pudessem ficar juntos, ainda pudessem continuar presentes na vida um do outro. John entregou voluntariamente a carta aos investigadores. Os detetives notaram que John parecia genuinamente preocupado durante a entrevista, e depois de ele passar com sucesso por um teste de polígrafo, foi oficialmente descartado como suspeito. No entanto, John forneceu uma informação crucial que deu um novo rumo às buscas. Ele disse à polícia que Brittany às vezes ia a pé até a casa dele, cortando caminho pelo bosque atrás da casa do pai. As árvores densas formavam um atalho entre os dois bairros, e embora o trajeto não fosse bem iluminado nem mantido, era algo que Brittany já tinha feito mais de uma vez. Essa revelação levantou novas preocupações. Será que Brittany tentou seguir esse caminho na noite de domingo, na esperança de ver John pessoalmente pela última vez? A ideia de uma garota caminhando sozinha por um terreno escuro e arborizado tarde da noite era perturbadora e arriscada. Se ela tivesse tentado percorrer o trajeto de quase 1 milha pelo bosque após o anoitecer, poderia ter se perdido. Os policiais imediatamente iniciaram uma busca coordenada na área de floresta atrás da residência dos Dunn. Equipes de oficiais, acompanhados por cães treinados e voluntários, vasculharam as trilhas e os arredores em busca de qualquer sinal de Brittany.
Eles trabalharam incansavelmente durante 3 dias seguidos. Apesar dos esforços, nenhum vestígio da garota desaparecida foi encontrado. Nenhuma roupa, nenhuma pegada, nenhum objeto ligado ao sumiço dela. Quando parecia que o caso havia chegado a um impasse frustrante, surgiu uma nova pista. Uma mulher entrou em contato com a polícia para relatar algo potencialmente significativo. Ela estava em um parque local na mesma região na noite em que Brittany desapareceu, acompanhada por seu irmão. Não havia pessoas passeando com cães nem carros passando, exceto um. Ela descreveu um único veículo que chamou sua atenção naquela noite. Uma caminhonete Chevrolet com rodas distintivas e chamativas. Ela se lembrava bem, não apenas porque era o único veículo que tinham visto em quilômetros, mas porque algo na forma como ele se movia pela estrada, devagar, de maneira deliberada, ficou marcado em sua memória. Notavelmente, ela também havia anotado a placa. Quando a polícia verificou o registro, o veículo foi associado a um homem de 23 anos chamado Anthony Geiger. Esse nome soou familiar, não para os investigadores, mas para a irmã de Brittany, Bobby Joe. Ao ouvir o nome, Bobby Joe informou aos detetives que Anthony era seu ex-namorado. Eles haviam terminado o relacionamento cerca de 1 mês antes do desaparecimento de Brittany. Segundo ela, o motivo da separação havia sido o comportamento cada vez mais ciumento de Anthony e um padrão preocupante. Bobby Joe explicou que, a princípio, havia ignorado as interações dele com sua irmã mais nova como algo apenas estranho ou excessivamente amigável. Mas, com o tempo, passou a se preocupar cada vez mais. As piadas dirigidas a Brittany frequentemente vinham disfarçadas de elogios. Quando os investigadores entrevistaram os amigos próximos de Brittany, vários confirmaram observações semelhantes. Uma amiga mencionou um incidente durante o intervalo do almoço em que Anthony apareceu sem ser convidado. Sentou-se perto demais de Brittany e continuou fazendo comentários insinuantes, apesar do claro desconforto dela. Diante dessas informações, os detetives levaram Anthony Geiger para um interrogatório formal. Durante a entrevista, Anthony negou estar em qualquer lugar próximo ao bairro de Brittany na noite de 11 de julho. Ele afirmou que só entrou na área no dia seguinte, 12 de julho, quando as notícias sobre o desaparecimento já começavam a circular. Quando perguntado sobre sua relação com Brittany, admitiu que a conhecia e a tinha visto em vários eventos familiares e festas locais, mas insistiu que suas interações eram casuais e apropriadas. Ela era apenas a irmã da minha ex, disse Anthony aos detetives. Ele enfatizou que sabia que Brittany era muito mais nova que ele e afirmou que não tinha interesse romântico nela. Quanto ao seu paradeiro na noite do desaparecimento, Anthony afirmou que estava em casa com a nova namorada. Quando os policiais checaram com a namorada, ela confirmou a versão e disse que haviam passado a noite assistindo filmes juntos. Embora o álibi tenha sido aceito como plausível, os investigadores não ficaram totalmente convencidos. A residência de Anthony ficava aí a uma curta distância de carro da casa de Brittany. Sua proximidade com a área, combinada com a antiga ligação com a irmã dela e a visão testemunhal de sua caminhonete, fez com que continuasse sob o radar. Mesmo que Anthony não tenha sido imediatamente acusado ou detido, os detetives o listaram como pessoa de interesse. Eles precisavam de mais do que especulação. Precisavam de provas. De volta ao departamento de polícia, os detetives revisitaram a carta manuscrita que Brittany havia dado a seu ex-namorado, John Fitzgerald, pouco antes de desaparecer. Algo no tom do texto os incomodava. Embora a carta estivesse repleta de linguagem esperançosa e conciliatória, certas frases soavam como despedidas. Notas sutis de arrependimento, tristeza e reflexão sugeriam um sofrimento emocional mais profundo. Os investigadores começaram a temer que Brittany estivesse enfrentando mais do que apenas o coração partido de um término. Essa teoria, embora delicada e difícil para os entes queridos aceitarem, não podia ser ignorada. Mas, quando os policiais compartilharam suas preocupações com os pais de Brittany, foram recebidos com firme discordância. Sua mãe e seu pai rejeitaram a ideia de que a filha pudesse tomar uma atitude tão drástica. Eles a descreviam como determinada, focada em seus objetivos e cheia de sonhos. Ela tinha planos para o futuro, incluindo sua ambição de se tornar cientista forense, e nunca havia demonstrado sinais de instabilidade emocional.
Com as pistas esfriando e as denúncias diminuindo, a polícia decidiu levar a busca ao público. Comunicados foram emitidos, a foto de Brittany foi divulgada em noticiários e campanhas foram lançadas nas redes sociais. O objetivo era claro: alcançar alguém, qualquer pessoa, que pudesse ter visto algo que levasse ao retorno seguro de Brittany. Departamentos de polícia de cidades vizinhas se juntaram à investigação para fornecer mais recursos e pessoal. Enquanto isso, a família de Brittany tomou a iniciativa por conta própria. Frustrados com a falta de respostas, começaram a bater de porta em porta pelo bairro, perguntando aos moradores se tinham visto algo, por menor que fosse. Panfletos foram colados em postes, murais comunitários e vitrines de postos de gasolina. Mas, apesar dos esforços incansáveis, as respostas que tanto precisavam permaneciam fora de alcance. Determinados a não deixar nada sem ser investigado, os detetives decidiram voltar ao local onde tudo havia começado. A casa de Brittany. Algo continuava a incomodá-los. Se Brittany tivesse saído voluntariamente para ver o namorado, por que teria deixado o celular para trás? Para uma adolescente, isso era quase impensável. Será que ela havia sido atraída para fora por alguém que conhecia e em quem confiava? Alguém que a convenceu de que não precisaria levar o aparelho? Durante uma segunda busca mais minuciosa no quarto de Brittany, os policiais fizeram uma descoberta que logo levaria a investigação para uma direção profundamente pessoal. Escondido em meio a uma pilha de cadernos estava o diário particular de Brittany. Entre as páginas estava escondida uma carta escrita à mão. Desta vez, não endereçada a ninguém em particular, mas claramente destinada a ser lida por alguém algum dia. O conteúdo da carta era cru e vulnerável. Nela, Brittany escrevia de forma franca sobre sua vida, seus sonhos, suas frustrações e a dinâmica familiar que a havia moldado. Ela descrevia sentir-se deslocada, crescendo no que chamava de um lar quebrado. Mencionava visitar seu irmão mais velho na prisão todos os domingos e refletia sobre sua relação com a mãe, que havia partido quando Brittany tinha apenas 9 anos. Ela escrevia sobre viver com o pai, um homem com quem não se sentia próxima, e sobre o desfile de namoradas que entravam e saíam ao longo dos anos. Mas a carta não era apenas um lamento. Também era uma declaração de esperança. Brittany reconhecia seus próprios erros, admitindo que não era perfeita e que havia feito escolhas das quais não se orgulhava. Mas ela estava determinada a ser diferente. Escrevia que não queria seguir o mesmo caminho dos pais. Ler o diário foi um momento emocionante para os investigadores. Isso lhes deu uma nova visão da complexidade do mundo interior de Brittany e levantou a possibilidade de que questões dentro da família pudessem ter desempenhado um papel maior do que se pensava inicialmente. Até então, sua família era vista apenas como vítimas, unidas em seus esforços para encontrar Brittany. Mas depois de ler suas palavras, os detetives tomaram a difícil decisão de ampliar o escopo da investigação. Quando começaram a aprofundar a vida doméstica de Brittany, fizeram uma descoberta surpreendente e profundamente preocupante. A casa onde ela vivia estaria sendo usada para atividade não licenciada. De acordo com várias denúncias anônimas e reclamações de vizinhos, uma atividade não autorizada relatada funcionava dentro da própria residência. Lori Peterson, uma conhecida de longa data do pai de Brittany, Joe Dunn, e sua parceira na época, foi mencionada durante a investigação. Segundo informações fornecidas por vizinhos e apoiadas por imagens de vigilância, Lori era frequentemente vista na residência. Alguns moradores locais expressaram preocupação com o grande volume de visitantes desconhecidos, ocasionalmente observados próximos à casa, particularmente na área arborizada do outro lado da rua. Essas observações levaram os investigadores a considerar se alguma atividade incomum ou não oficial poderia ter ocorrido no local. Brittany estaria ciente das visitas? Ela se sentia desconfortável com algo que estava acontecendo ao seu redor? Embora não houvesse evidências imediatas de irregularidades, a consistência dos relatos da vizinhança levou os detetives a tratar a situação com seriedade. O que inicialmente parecia uma casa comum, agora levantava questões sobre se influências externas poderiam ter desempenhado um papel no caso.
Mais de 100 policiais foram designados para revisar uma ampla lista de indivíduos que haviam visitado ou tido alguma associação com a residência nas semanas que antecederam o desaparecimento de Brittany. A investigação envolveu uma análise cuidadosa de dados telefônicos, imagens de tráfego local, entrevistas com testemunhas e relatórios de atividades na área. Então, em 18 de julho, exatamente uma semana após Brittany ter sido vista pela última vez, o caso tomou um rumo inesperado e crítico. As autoridades anunciaram a prisão de um suspeito. A acusação: homicídio. A notícia atingiu a família de Brittany como um raio. Brittany ainda estava oficialmente listada como desaparecida. Como alguém poderia ser acusado de seu assassinato? Essa pergunta foi rapidamente substituída por uma onda de incredulidade quando o nome e a fotografia do suspeito foram divulgados ao público. Deborah Gregory, mãe de Brittany, estava assistindo às notícias quando viu o rosto dele. Seu coração afundou. Era alguém que ela conhecia. Alguém em quem confiava. O suspeito era Jack Fuller Jr., de 38 anos, um conhecido de longa data da família. Jack havia sido próximo da família Gregory por mais de 2 décadas. Ele frequentava aniversários, churrascos e feriados. Sua filha já havia sido noiva do irmão mais velho de Brittany, que atualmente cumpria pena na prisão. Ele era, de muitas maneiras, considerado parte da família estendida. Para Deborah e outros que o conheciam há anos, a ideia de Jack estar envolvido no desaparecimento de Brittany era impensável. Seu primeiro instinto foi a negação. Como alguém tão familiar, alguém que tinha visto Brittany crescer, poderia ser capaz de algo assim? Os pais de Brittany ainda mantinham a esperança de que ela estivesse viva e voltaria para casa. Mas o homem agora, no centro do caso, tinha um passado sombrio e perturbador. Um que, em retrospecto, era mais ameaçador do que qualquer um da família Gregory havia percebido. De acordo com registros judiciais e entrevistas com seus vizinhos, Jack Fuller tinha um longo histórico de comportamento criminoso. Ao longo dos anos, ele havia sido preso mais de 12 vezes por uma variedade de delitos, incluindo roubo, furto de veículos, invasão de casas e garagens e fornecimento de identidade falsa às autoridades. Muitos de seus crimes supostamente haviam ficado sem acusação devido ao medo. Sua estadia mais recente na prisão havia terminado apenas 1 ano antes do desaparecimento de Brittany. Ele havia cumprido mais de 5 anos por uma combinação de roubo e violações de liberdade condicional. Alguns vizinhos disseram que sempre se sentiram inseguros com Jack morando por perto, mas nunca imaginaram que ele pudesse estar ligado a algo tão sério quanto o desaparecimento de uma garota. Especialmente alguém tão próximo de sua própria família. Até mesmo os pais de Brittany, que agora viam Jack com desconfiança, admitiram que antes acreditavam que suas tendências criminosas se limitavam a furtos e pequenos delitos. Então, como os investigadores ligaram Jack Fuller ao desaparecimento de Brittany em primeiro lugar? Através de uma denúncia confidencial. Um homem entrou em contato com a delegacia local, alegando que havia conversado recentemente com Jack. E durante a conversa, Jack teria dito algo que o perturbou profundamente. Segundo o denunciante, Jack mencionou casualmente sofrer de fortes dores nas costas, que ele atribuía a algo que havia acontecido durante a prática de um crime. O homem ao telefone ficou abalado. Ele não sabia se Jack estava falando sério ou apenas se gabando, mas algo no tom o deixou desconfortável. A polícia convidou o informante para uma entrevista. Depois de avaliar sua credibilidade e perceber que ele tinha uma ligação de longa data com Jack, pediram que ele ajudasse na investigação usando um dispositivo de gravação escondido. O informante concordou. Durante um encontro posterior entre o informante e Jack Fuller, gravado sob condições controladas, Jack teria feito declarações incriminatórias. Embora não tenha mencionado Brittany pelo nome, falou em termos vagos, mas condenatórios, sobre uma situação recente, descrevendo ações que os investigadores acreditaram corresponder à linha do tempo do desaparecimento de Brittany. Ele também expressou preocupação de que alguém sabia demais. Esse alguém era Tommy, um homem conhecido tanto por Jack quanto pelo informante. Os investigadores voltaram sua atenção para Tommy e o levaram para interrogatório. A princípio, ele negou saber qualquer coisa sobre o desaparecimento de Brittany Gregory, mas os detetives tinham a vantagem.
Eles reproduziram a gravação de áudio, na qual Jack dizia explicitamente que estava considerando ferir Tommy porque temia o que ele poderia revelar. Quando Tommy percebeu que poderia estar em perigo, sua postura mudou. Ele concordou em falar. Segundo Tommy, na noite em que Brittany desapareceu, ele e Jack estavam dirigindo pelo bairro. Em determinado momento, eles pararam em frente à casa de Brittany. Jack disse a Tommy que queria falar com o pai dela e entrou. Mas alguns minutos depois, ele voltou para o carro. Não sozinho, mas com Brittany. Ela entrou silenciosamente no banco de trás. Tommy, confuso e surpreso, perguntou o que estava acontecendo. Brittany não respondeu. Ela manteve a cabeça baixa e evitou o contato visual. Jack calmamente disse a Tommy que o deixaria em casa. Quando chegaram à casa de Tommy, ele saiu do veículo. Nesse momento, Brittany saiu do banco de trás e foi para o banco do passageiro, ao lado de Jack. O carro partiu, e Tommy nunca mais a viu. No dia seguinte à perturbadora lembrança de Tommy, ele e Jack Fuller se encontraram mais uma vez. Estranhamente, Jack agiu como se nada fora do comum tivesse acontecido. Naquela manhã, Jack decidiu parar em um lava-rápido local. Não era sua rotina habitual. De acordo com Tommy, Jack nunca fora o tipo de pessoa de manter o carro particularmente limpo. Os detetives, já focando em Jack Fuller, sabiam que precisavam agir rápido. Quando chegaram à sua residência para efetuar a prisão, encontraram uma cena perturbadora. Ele parecia tenso, e os policiais acreditavam que estava a momentos de possivelmente tentar destruir provas. Os oficiais rapidamente intervieram e levaram Jack sob custódia. Um mandado foi obtido para vasculhar o veículo. O que encontraram confirmou seus temores. Durante a investigação, especialistas examinaram o carro usando ferramentas forenses avançadas e identificaram material que mais tarde foi confirmado como ligado a Brittany Gregory. Durante essa fase da investigação, outra pista crítica surgiu. Desta vez, de um policial de patrulha. Munidos dessa informação, os investigadores redirecionaram seus esforços de busca. Policiais, cães farejadores, helicópteros e dezenas de voluntários treinados foram mobilizados para vasculhar a paisagem densa, na esperança de encontrar uma pista. Ou algo mais. A busca se estendeu por longos e exaustivos dias, mas nada foi encontrado. Era como se a floresta tivesse engolido seus segredos por completo. E à medida que a investigação ganhava força, mais um desenvolvimento inesperado surgiu. Uma mulher entrou em contato com a polícia com o que logo se tornaria uma pista decisiva. Ela explicou que conhecia Jack Fuller intimamente há algum tempo. De acordo com ela, havia um local específico que Jack lhe mostrara no passado. Era uma área isolada perto de uma linha de energia em Lakewood. Os detetives inicialmente trataram a informação com um ceticismo cauteloso. Mas, à medida que a mulher descrevia o terreno e suas características, um detalhe se destacou. Solo arenoso. Isso correspondia exatamente ao que os investigadores haviam encontrado no aspirador do carro de Jack. Agindo com base nessa pista, a polícia enviou equipes para o local próximo a Lakewood, a cerca de 3 milhas da casa de Brittany. A princípio, a busca não resultou em nada. E então, na manhã de terça-feira, 27 de julho de 2004, 15 dias após Brittany Gregory ter sido dada como desaparecida, uma unidade K9 de Nova Jersey fez uma descoberta que traria tanto desespero quanto encerramento. 3 oficiais, acompanhados por cães de busca treinados, fizeram uma descoberta que se tornaria um momento crucial no caso de Brittany Gregory. Em uma área tranquila e remota, cercada por árvores e escondida sob linhas de energia, eles identificaram um local contendo provas cruciais. Era um lugar que os investigadores há muito procuravam. Entre os achados havia um item pessoal, delicado e inconfundível, que pertencia a Brittany. Esse detalhe trouxe clareza ao caso e marcou um ponto de virada significativo tanto para a investigação quanto para seus entes queridos. E ainda assim, apesar da dor e da incerteza, a justiça estava prestes a seguir seu curso. Após múltiplas consultas com seu advogado de defesa, Jack concordou em aceitar um acordo judicial. A família Gregory, embora emocionalmente devastada, também aceitou o acordo. Não foi uma escolha fácil, mas foi uma decisão tomada com cuidado, compaixão e longa reflexão.
Para a mãe de Brittany, Deborah Gregory, a motivação por trás da aceitação do acordo era profundamente pessoal. Ela disse a repórteres e promotores que não desejava que Jack enfrentasse a pena de morte. Em suas palavras, a pena de morte seria fácil demais, rápida demais. Eu quero que ele viva. Quero que ele acorde todas as manhãs em uma cela pequena e fria, sem nada além de seus pensamentos. Quero que ele sinta o peso do que fez todos os dias pelo resto da vida. Para ela, uma sentença de prisão perpétua era um castigo mais adequado. Durante os procedimentos judiciais, Jack Fuller deu uma declaração detalhando sua versão dos eventos. Em seu relato, Brittany havia lhe pedido uma carona até a casa do namorado, John. Jack afirmou que concordou e que depois de primeiro deixar seu amigo Tommy, pretendia levar Brittany diretamente ao destino. No entanto, Jack declarou que durante a viagem, fez uma parada não planejada à beira da estrada. Ele descreveu uma discussão que ocorreu naquele momento, após a qual a situação teria se tornado tensa. Os investigadores e promotores, no entanto, expressaram sérias dúvidas sobre a precisão e consistência de sua versão dos fatos. O relatório do legista, embora inconclusivo quanto à causa exata da morte, incluía detalhes inconsistentes com o relato de Jack. Em particular, havia indícios de evidências significativas que Fuller não havia reconhecido. Um grande júri do condado de Ocean revisou as provas disponíveis e, em 9 de fevereiro de 2005, formalmente indiciou Jack Fuller por homicídio. Em um tribunal carregado de silêncio e tristeza, Jack Fuller foi condenado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional.